Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Depois de algum tempo de pausa, né? Estamos novamente aqui e quis o Senhor que retornássemos olhando em primeiro lugar para a Sagrada Família, para olhar as suas disposições, para ver seu exemplo de vida. Quando olhamos para o Evangelho de São Mateus, vendo principalmente o modo como vivia, né, em Nazaré, não sabemos muito. Só diz no Evangelho de São Mateus uma vez, quando, após a volta do Egito, diz que eles voltaram para Jerusalém, sabendo que era o filho de Herodes que estava governando, foram para Nazaré e nada mais dali fala. Já no Evangelho de São Lucas já é mais proeminente a fala, o modo como era Nazaré, ainda que não dê muitas descrições sobre o local, como era a vida. Fala-se na Anunciação, né, que era de Nazaré. Depois, também, após o Magnífica, ainda que temporalmente após o nascimento de São João Batista, mas nomeia-se antes a volta da Virgem Maria a Nazaré, sua terra, após os 3 meses que ficou com Isabel. Também nomeia-se de novo, né, quando fala do edito, né, de César, fazendo com que, em meio ao nascimento do menino Jesus, eles fossem para Belém. E após o retorno, após a circuncisão de Nosso Senhor. E por último, fala de Nosso Senhor aos 12 anos, né, dizendo que Nosso Senhor ia todos os anos a Nazaré, e após a perda e o encontro de Jesus no templo, que eles retornavam a Nazaré. Mas como era Nazaré? Como era a vida da Sagrada Família lá? Quais as disposições que vemos? Não temos muita notícia no Evangelho, mas sabemos a estrutura um pouco. Sabemos que, por exemplo, não era um lugar muito quisto. Os judeus desprezavam a região norte. Não era a região mais bombante, né? A pessoa não bombava, não era que nem a região dos lagos que todo mundo vem visitar, né? Ao contrário, vemos ao final do Evangelho que falava, né, de lá não vem nada de bom. Até aqueles, né, que eram dali mesmo, né, desprezavam até mesmo algumas cidades, né? São Filipe mesmo, né, apóstolo, antes de conhecer o Senhor, coloca, mas pode ver alguma coisa boa de lá, de Nazaré? E era Nosso Senhor que estava indo de lá, né? Então, não era uma região quista, uma cidade quista, uma cidade muito pequena, né? Alguns poucos habitantes, não devia passar de uns 500 habitantes, isso já colocando muito alto. Algumas poucas famílias que ali viviam, claro que as famílias eram numerosas, infelizmente hoje não é assim, né? Hoje os cristãos fogem, infelizmente, daquele que é o seu chamado, corresponder à vontade de Deus. Mas ter filhos para os judeus era a grandiosa graça, né? Então, tinham muitos filhos,
eram famílias, de certa forma, numerosas, grandes, mas eram poucas famílias que viviam lá. Era uma região agrícola, né? E ali era onde nosso Senhor, né, morou durante grande parte da sua vida, maior parte da sua vida ali esteve. E ali temos exemplos. Uma dona de casa, a Virgem Maria. Não era empresária, fazia, né, grandes coisas, tinha a loja famosa. Uma dona de casa que se dedicava. São José é um carpinteiro, que não era também a profissão mais badalada. Ao contrário, de algum modo desprezada. Vemos de algum modo suado desse tom, né? Ele é o filho do carpinteiro, daquele lá que não era os maiores, os mais importantes, proeminentes da cidade. A Sagrada Família era humilde. Não tinha este fanar das coisas. Mas, vendo um pouco estes dois personagens que compõem, juntamente com Deus, Jesus, a Sagrada Família, vemos a Virgem Santíssima Imaculada, sem mancha. São José, o justo, assim nomeado, né? O justo. Justo, na Sagrada Escritura, é sinônimo de santo. Aquele que corresponde à vontade de Deus. E assim, vemos de modo eminente algumas consequências. Eles eram tementes a Deus. Imediatamente, diante destes pequenos atributos, vemos isso. E por consequência, tiramos algo particular da Sagrada Família. Eram felizes. Como podemos constatar que eram felizes? Eram felizes não porque tinham muitas coisas, não porque... mas eram felizes por um motivo. Porque tinham aquela nota fundamental daquilo que é a felicidade. Eles estavam com o Senhor. Eles sabiam corresponder à vontade de Deus. Isso é felicidade. É estar verdadeiramente onde devemos estar. Ser verdadeiramente o que devemos ser. Corresponder àquilo para o que fomos feitos para ser. E acho que ninguém duvida que a Virgem Santíssima e São José corresponderam de modo pleno. É verdade que não tinham muitas posses. Não tinham tudo, casas, carros, né? Não tinham ouro, né? Pedras preciosas. Virgem Maria, ainda que por vezes nas imagens de modo piedoso, né? Colocamos, né, às vezes joias e coisas mais, né? Virgem Maria não era assim, né? Não andava com os vestidos luxuosos, né? De grife, né? Joias de tudo quanto é canto. Não tinham, né, empregados à sua disposição, não moravam num palácio. Ao contrário, eram humildes. De alguma forma, até carentes, podemos dizer, né? Mas se não tinham tudo que o mundo pode oferecer de benesses e bens, eles tinham o tudo. Aquilo que é mais importante. E aqui vemos de modo claro o sentido da sua felicidade. Tinham literalmente Deus com eles. Receberam aquela que é a maior das dádivas. Se alguém recebeu um grandioso presente durante toda a história, foram eles. Receberam a graça de ter por filho o Filho de Deus. Deus, a quem deviam receber, cuidar. Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco.
mais que todos eles podiam dizer isso com um fanar de vozes. E em meio a isso, podemos trazer também para nós, né, este exemplo de vida que ele nos dá. Imaginemos o casamento da Virgem Maria e São José. Se a Virgem Maria, Nosso Senhor Jesus Cristo, com 12 anos, ela não saiu de modo histérico, como uma louca, gritando, imaginamos que ela tenha gritado, batesse boca com São José. Ao contrário, imaginamos um diálogo franco, sincero, próximo. Não imaginamos São José, ainda que seja comum, né, a imagem de São José dormindo, não imaginamos que ele seja preguiçoso. Ele sabia descansar. Sabia o momento que deveria parar, mas sabia o momento que tinha que trabalhar. Sabíamos o empenho que tinha, o amor aos detalhes. Não à toa, né, nos Estados Unidos, salvo engano, tem uma escada com atributo, né? São José, a escada de São José, tudo por pleno encaixe. Você tem uma escada de madeira que não range, o que pode parecer uma coisa incrível, é aquela escada. Poderíamos dizer até perfeita. Imaginamos o amor aos detalhes, às minúcias. Assim, podemos ver, né? Não tinham coisas extraordinárias na sua vida, mas sabiam viver o hoje. Viver com amor, com verdade. Eles viviam o ordinário de modo extraordinário. Viviam hoje com ares de eternidade. E assim eles nos ensinam a fazer o mesmo, a corresponder. Por isso que é tão belo o ciclo do Natal. O Advento, o Natal, eles nos preparam para viver verdadeiramente a vida. Como? Sabendo estar nesta dinâmica, na proximidade com o Senhor. Contemplar a Sagrada Família nos leva a isso. Saber viver como eles, ao longo de todo o ano. Viver em Deus, para Deus, com Deus. E assim, vemos, em primeiro lugar, esses exemplos diante da nossa vida, diante da vida de todo cristão, na sua casa, na rua, no trabalho. Vemos, né, esses detalhes de como corresponder à vontade de Deus. Em casa, na família, esse espaço de encontro. Encontro com Deus. Como podemos ver isso? Primeiramente contemplando que Deus quis vir em uma família. Fez uma grandiosa família, a igreja. É querer de Deus. Quis santificar a família vindo em uma. E quer que nós santifiquemos as nossas famílias, imitando este grandioso modelo. O modelo da Sagrada Família. O modelo a seguir. Esses videozinhos que tem nas redes sociais, né? Tem uma influência dessa de Instagram. Apareceu uma vez, não sei porquê para mim. E eu achei interessante. Porque ela ensinava, né? Fazia vídeo com as filhas, com os filhos. Mostrando a importância da confiança com os pais, da proximidade. Mas ao mesmo tempo faz vídeos para os pais. Olha, você agindo deste modo, coisa aqui dá errado. Ensina. Mostra esses detalhes. E com isso, por que isso é importante?
Porque por vezes nós ficamos muito presos no quê, mas esquecemos do como. Não basta mostrar o que fazer. O como falamos, o como mostramos isso, tem igual importância. Não adianta dizer o que é a verdade somente se eu não mostro dando exemplo. Nosso Senhor, nos evangelhos, mostravam que tinha autoridade porque Ele mostrava a verdade e demonstrava com a sua vida. Não falava gritando. Ao contrário. O modo como falava, como olhava, como se expressava, isso também importa. E assim vemos, essa abertura ao diálogo, essa abertura para chegar próximo, seja dos filhos, seja do esposo, a proximidade com o outro. Porque por vezes achamos que exigência é igual a imposição ou opressão. Ser exigente é realmente preciso. Nosso Senhor é exigente conosco, mas nosso Senhor não é impositivo nem opressivo. Qual a diferença? Exigir. Aquele que exige, mostra, apresenta, dá um exemplo, ensina como faz, e quer estas minúcias, esses detalhes, esse empenho, essa correspondência. Quem impõe o modo como faz, não ensina. Não tem isso, não dá as condições. Simplesmente não vê a realidade daquela pessoa. E é necessário. Por que aquela pessoa está passando? Como eu estou ensinando? Como eu estou chamando? Eu simplesmente estou cobrando de modo desenfreado numa imposição. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem... E se transformam em brigas, em discussões. E aí não tem essa proximidade, essa abertura, esse diálogo. Não vê a realidade da pessoa. Seja do filho, do amigo, do irmão. Importante. É importante essa abertura, esse diálogo, essa proximidade, porque está aí. O meio de evangelizar, de ensinar a fé, de mostrar a correspondência. Está aí o grande meio de apostolado, com aqueles que são mais próximos. Necessário ter isso, esta proximidade. O mesmo se dá não só em casa, mas na rua, no trabalho, no lidar com os outros, no trânsito, nas filas de banco, até mesmo na igreja, nas pastorais. É necessário mostrar a Deus. E como fazemos isso? Com amor. É necessário amar. E como demonstrar tais fatos? Com paciência, com atenção com os outros. Com este ato de caridade. E a caridade não é ser um bonachão. Não é dar tudo de mão beijada e... Tá bom, Então, Não. Amar é dizer a verdade. E por vezes, corrigir. Acho que muita gente que me conhece sabe que eu e meu celular, inclusive, tá meio sem bateria, porque eu e ele a gente tem uma certa inimizade, Ele fica num canto, eu fico no outro, e quando eu vejo, paciência. Mas, de vez em quando, tendo que responder os outros, ouvir alguma coisa. E numa dessas, vi um vídeo que me mandaram, que tem um monte de vídeo que me mandam, eu mando alguns para algumas pessoas, mas... ver mesmo eu quase não vejo. Que eu achei extremamente interessante. Era um rapaz, um garoto, um adolescente, num shopping,
E aí ele via, né, uma faxineira e tal, pegava um papel, não me lembro o que era, não dava para ver direito, estava um pouco distante, e jogava assim no chão. E saía andando. O guarda, segurança do shopping, foi lá até ele, pegou ele, fez ele voltar, pegar do chão e jogar na lixeira. Ele jogou na lixeira e teve uma comoção de aplausos assim em volta. Nossa, humilhou o menino. Não. Corrigiu. Isso é ser caridoso. Ele foi caridoso com o menino ao extremo, porque corrigiu. Isso é mostrar amor. Não sei se os pais daquele garoto fizeram isso algum dia. Se não fizeram, infelizmente, vão ter que responder isso diante de Deus, porque era o dever deles. Mas esse policial, ele fez aquilo que é mais necessário. E às vezes a gente também tem que fazer o mesmo. Mesmo que a gente não conheça a pessoa. Um fato da vida de São José Maria, né? Ele, no bonde, tinha bonde na época na Espanha, né? Ele ia para um lado e tal, e naqueles meados, né, em meio à Guerra Civil, não me lembro, acho que estava antes da Guerra Civil, mas já tinha um grande murmurinho de impacientação, assim, contra a vida religiosa. Tinha um cara que tinha saído do trabalho, tinha pintado, estava todo sujo, assim, de tinta, estava se encostando, empurrando, né? São José Maria levanta assim, dá um abraço nele. Quebrou o cara assim de vez, né? Às vezes é isso. Esse corrigir, mostrar que não tem medo, mostrar que está próximo. Mostrar a verdade, que não vai levar a nada. Esse olhar caridoso, esse mostrar, olha, isso aqui está errado. Porque é isso. Isso aqui não é assim. Isso também é caridade. E a caridade mostrada ao próximo. No ensino, na correspondência. Isso nos leva, né, a esta vivência no cotidiano. No hoje da nossa vida. A gente tem que entender qual é a grande beleza da Sagrada Família. É ver aquilo que ela nos ensina. Nesse caminhar nas situações, em tudo com Cristo, sem querer coisas extraordinárias, né? Ah, mas o anjo apareceu à Virgem Maria. Tá, mas em tudo ela não teve coisas extraordinárias no resto da vida dela. Ela soube viver o hoje. Soube colocar em tudo Deus presente no que fazia. Vemos até seus 14, 15 anos, até que o anjo apareça, não tinha coisas extraordinárias na vida dela, mas soube ter presença de Deus. O mesmo São José soube corresponder. No livro Entrevistas como um Senhor Escrivá, no ponto 114, São José Maria nos diz algo de grande relevância, algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, no hoje da nossa vida. Basta vermos um detalhe na história de toda a igreja, de toda a história da salvação. Os maiores santos viveram literalmente o ordinário. Às vezes a gente vê o ranking assim, né? O top 5 entre os jogadores, entre não sei o que, entre as músicas, né? Spotify, essas coisas assim, todo mundo tem top 5, top 10, os filmes mais assistidos, né? Vamos lá para uma coisa mais venerável, né? Top 2. Dois grandes, maiores santos. Segundo lugar, um trabalhador. O cara que vivia seu trabalho, que era artesanal, buscava viver as circunstâncias da sua vida e teve que, por vezes, largar tudo. Por 3 vezes, teve que largar tudo. Recomeçar tudo de novo, em um lugar diferente. Deixar e recomeçar.
sem luxuosidade, sem o top 1. Uma dona de casa que cuidava do seu filho, do seu esposo, que ficou viúva, viu seu filho ser morto, mas perseverou, correspondeu. São assim. A Virgem Maria e São José são esses. São José teve que largar tudo em Nazaré para ir para Belém, em meio a um recenseamento que nem sabia quanto tempo ia durar. Não tinha casa, não tinha onde ia se abrigar, teve que ficar no estábulo e correspondeu. Depois teve que ir para o Egito, largar tudo e ir para o Egito, onde nem conhecia ninguém, não tinha nada. E quando talvez estivesse começando até alguma coisa, teve que largar tudo de novo e voltar para sua terra. Desapegado, mas empenhado em fazer aquilo do melhor modo. E a Virgem Maria, uma dona de casa que cuidava do Senhor, de Deus e do seu esposo. Sabia corresponder. E como diz São Luís Maria Grimão de Montfort, dava mais glória a Deus lavando a louça de casa do que toda a corte celeste unida. Este esplendor da verdade, né? São José Maria coloca esse sentido no cotidiano. Esta correspondência em viver o hoje. Corresponder este que de grandioso, aquilo que tem no mais ordinário. O dia a dia, saber viver voltado para Deus, ter presença de Deus. Assim se fez os santos, todos os santos. Eles não viveram do extraordinário, mas viveram fielmente o seu ordinário, para que, em meio ao extraordinário que poderia acontecer na sua vida, eles soubessem corresponder. A Santa Teresa tinha roubos místicos, mas começou a ser santa quando soube parar e rezar. Como soube separar e ser fiel, e ouvir a Deus. E aí sim, soube ouvir a Deus e deixar que Deus a levasse de um canto para o outro, fazendo a reforma do Carmelo. Santa Teresinha, se a gente vê, história de uma alma não tem nada de extraordinário. Mas soube ser ali, fiel no pouco, fiel na sua vida, naquilo que tinha que fazer. Assim vemos, né? Talvez na homilia mais famosa de São José Maria, a qual é por vezes intitulada Amar o Mundo Apaixonadamente, a frase talvez mais emblemática. Caros filhos, na linha do horizonte parecem unir-se o céu e a terra, mas onde verdadeiramente se unem é no coração humano. Ali, no bater constante. Ali é onde se busca viver extraordinariamente o ordinário. É ali onde nos unimos verdadeiramente a Deus. Ali é onde se une verdadeiramente o céu e a terra. E como fazer isso? Entendendo o nosso chamado. Ao que somos chamados? A santidade. E o que é ser santo? O que é o santo? Pela estrutura própria, santo é aquilo que é separado, reservado. Na oração sacerdotal de Nosso Senhor, no Evangelho de São João, ele diz: estão no mundo, mas não são do mundo. Entender, né? O que é o mundo? O que o mundo nos oferta? O mundo nos oferta um falso amor sentimental, onde vemos ciúmes, possessão, manipulação. O mundo nos oferta a vaidade, este mostrismo, esse se exibir, aparecer, ter likes, muitos seguidores, esse ativismo
que é fruto da preguiça, que é este ato de só querer fazer e fazer e fazer, e de modo superficial. E quais são as consequências disso? Mentiras, calúnias, fofocas, brigas, ansiedade, depressão. Nós somos chamados a ser separados de tudo isso. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O Senhor nos chama a nos separar disso, daquilo que nos coloca para longe. Nosso Senhor quer que saibamos amar. E o amor por si só é difusivo. Eu me alegro quando aquela pessoa que eu amo tem mais amigos, é mais próximo dos outros. Quando os outros têm essa proximidade, conseguem ver, corresponder e amar. O amor é esse ato de doação, de entrega, de sair de si, dar-se ao outro. É esse ato de ser solícito. O Senhor nos chama a ter esse sentido de simplicidade. Não querer aparecer, não querer sair fazendo tudo de qualquer forma mas ao contrário, saber fazer no escondido. Saber fazer por Deus, para Deus. Sem muitas vezes que os outros vejam ou saibam. Fazer o que se deve, quando se deve, como se deve. Fazer com atenção. Porque quando prestamos atenção nos detalhes, isso mostra a expressão do nosso amor. Essas obras, né? São José Maria, em um dos pontos de caminho, diz, né? Obras é que são amor. Essas obras, esses detalhes de amor, devemos ser santos, separados, dar testemunho. Este apostolado de amizade, confidência, ser aberto a falar com o outro, disponível, saber servir, dando atenção, dando do nosso tempo. E ao mesmo tempo, saber também ser sal da terra e luz do mundo em meio a essa sociedade sem gosto. Essa sociedade que se coloca no escuro, afastando das fofocas, sabendo cortar. Ah, não, porque fulano, não. Saber, né? Se eu não tenho nada de bom a falar do outro, eu não falo. Porque senão eu estou me virando do mundo e não de Deus. Esse ativismo de só fazer e esquecer do quê? Do que eu sou, do que eu devo fazer, mas querer pegar tudo de todos e fazer tudo. Saber ter este encontro, né? Se encontrar com Deus. Saber ao mesmo tempo parar. Por isso que é bom acolhimento, né? É o momento de parar para se encontrar com Deus, para estar em Deus. Saber ter esta abertura ao outro, estar de modo real com as pessoas. O celular, por vezes, nos corrompe, nos leva simplesmente a esta prisão virtual, aonde não estamos com as pessoas, estamos com as caricaturas delas. Saber estar com o outro, olhar no olho, tocar, abraçar. Às vezes aquilo que uma pessoa mais precisa é de um abraço, de olhar no olho. Ali se cura tantas feridas, tantas dores. A Sagrada Família nos dá este testemunho de simplicidade, de confiança em Deus.
Vemos de modo particular a Virgem Maria, solícita, disponível, sem ser intrometida, mas querendo buscar auxiliar os outros, sem vaidades, mas na disposição. Nas bodas de Caná, ela viu o problema, foi solícita, se prontificou e soube levar a quem podia resolver, soube pedir e ao mesmo tempo soube desaparecer. Não era ela que deveria aparecer, ela sabia disso, soube apontar para Deus. E ela nos ensina, como mãe, a como servir verdadeiramente. Fazei o que ele vos disser. É assim que verdadeiramente transformaremos o nosso ordinário em extraordinário. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.